Olá, galera da Sociologia. Vamos dar prosseguimento à nossa disciplina, trazendo a discussão dos 15 anos da Lei Maria da Penha, que completou sábado, dia 7 de agosto. Tá? Então vamos trazer um pouquinho do cenário, do panorama em que a lei emergiu, quem é Maria da Penha, né, e quais as previsões, as perspectivas que a gente tem mais adiante com essa lei. Certo? Então vamos aqui dar prosseguimento, trazendo essa imagem da Fat Ingold, né, trazendo essa imagem de mulheres que estão discutindo temas pertinentes, não é, as demandas femininas, e aqui com a presença do Van Gogh, não é, que se notabilizou pela sua pintura de girassóis, certo? Então vai ilustrar aqui a nossa conversa. Então eu vou trazer no decorrer da conversa nossa algumas matérias que eu peguei, fiz uma pesquisa rápida no Diário do Nordeste, discutindo sobre as questões de violência doméstica, mostrando o quão presente é hoje no nosso cotidiano. Então são matérias de junho até agosto e vai trazer aqui alguns fatos relativos, não é, à violência de homens companheiros em relação às suas companheiras. Tá? Então trago essa matéria aqui do homem que é preso em Aquiraz, suspeito de assassinar a companheira em Fortaleza, e ele mesmo relatou que deu pancadas na vítima com um pedaço de pau e depois asfixiou com um arame. Tá? A questão é, essa é uma matéria pontual ou ela tem sido recorrente nos nossos noticiários? Tá? Afinal, quem é Maria da Penha, essa mulher que dá nome a essa lei tão amplamente conhecida que lida com questões de violência doméstica? Maria da Penha é uma pesquisadora, tá, gente? É uma farmacêutica nascida em Fortaleza, farmacêutica bioquímica, né? Se formou na Universidade Federal do Ceará em 66, concluindo seu mestrado em parasitologia e análises clínicas na Faculdade de Ciências Farmacêuticas lá na USP, em 77, tá bom? Esse caso da Maria da Penha ele é representativo da violência doméstica que as mulheres têm vivenciado aqui no nosso país, né? Milhares de mulheres têm se submetido a isso em todo o Brasil. E a trajetória dela de busca por justiça durante 19 anos e 6 meses, gente, veja, 19 anos e 6 meses em busca de justiça faz dela um símbolo de luta por uma vida livre de violência, tá? Matéria de 23 de junho de 2021. Homem tenta matar mulher a golpes de foice em Jericoacoara e é preso em flagrante. Certo? A vítima ela conseguiu se desvencilhar do crime e fez denúncia do caso. 23 de junho, tá? Poucos meses atrás. Maria da Penha começou a vivenciar as agressões, né, quando o esposo dela era colombiano, não é? Quando ele conseguiu a cidadania brasileira e se estabilizou profissionalmente e economicamente. Então veja, ele agia sempre com intolerância, exaltava-se com facilidade e tinha comportamentos explosivos, não só com a Maria da Penha, mas também com as próprias filhas. Então esses são sinais importantes nos cotidianos das mulheres, caso observe alguma ação, não é, que se caracterize pela intolerância, né, pela exaltação com facilidade, por comportamentos explosivos, certo? Então, o medo constante, essa tensão diária, né, marcou a vida da Maria da Penha. E essas atitudes violentas tornaram-se cada vez mais frequentes, tá certo? Ela começa aos poucos, não é? A imagem desses homens, muitas vezes, a imagem de um homem, não é, publicamente tranquilo, não é, zelador da sua família, mas, no entanto, ele cria esse tipo de tensão diária no cotidiano familiar. Tá? E a partir daí formou-se um ciclo da violência, o aumento da tensão dentro de casa, né? Atos de violência recorrente, aí vem associado a uma espécie de arrependimento e de comportamento carinhoso na sequência, mas logo adiante vem outra ação violenta. Então foi nessa última fase, não é, que também conhecida como lua de mel, que na esperança de uma mudança real por parte do ex-marido, Maria da Penha teve a sua terceira filha. Então veja, ela já vivia um momento de tensão, não é? E mesmo assim ia perdoando, não é? Ia se resignando daquela situação de tensão e buscava, não é, reconciliar a família, tendo aí a sua terceira filha. Tá? 25 de junho, gente, desse ano. Homem é preso após invadir a casa da ex com um facão para tentar matá-la e sequestrar a filha. 25 de junho, há poucos dias atrás. Tá? O crime. Como foi que aconteceu o crime com a Maria da Penha? Né? Em 83, Maria da Penha foi vítima de dupla tentativa de feminicídio por parte
do Marco Antônio Heredia Biberos, não é isso? O colombiano. Primeiro ele deu um tiro em suas costas enquanto ela dormia, então ela estava dormindo, ele deu um tiro nas costas dela. Como resultado dessa agressão, Maria da Penha ficou paraplégica, vocês já devem ter visto a imagem dela em cadeira de roda, devido às lesões irreversíveis na terceira e quarta vértebras torácicas, laceração na dura máter e destruição de 1/3 da medula à esquerda. Constam-se ainda outras complicações físicas e traumas psicológicos. Você está dormindo e levar um tiro nas costas. No entanto, o ex-marido dela declarou à polícia que tudo não havia passado de uma tentativa de assalto, versão que foi posteriormente desmentida pela perícia. Então, a voz do homem, ela tinha uma força em relação às forças policiais, né? E ainda, gente, 4 meses depois, quando Maria da Penha voltou para casa, após 2 cirurgias, internações e tratamentos, ele a manteve em cárcere privado durante 15 dias e tentou eletrocutá-la durante o banho. Se não bastasse o tiro levado pelas costas, com as sucessivas internações, cirurgias e tratamentos, ele ainda tentou eletrocutá-la durante o banho. 3 de agosto desse mês de 2021, policial militar é preso em flagrante por tentativa de feminicídio contra a esposa em Fortaleza. Aqui essa matéria também traz uma discussão importante, a proliferação de armas de fogo. Certo? Então convém que a gente faça essa discussão, esse debate. É segurança para quem? Tá? A lei, especificamente, federal 11.340, foi aprovada em 7 de agosto de 2006, exatamente há 15 anos atrás. E tinha como objetivo, né, combater a violência doméstica e familiar contra a mulher. Tá? Depois de longo tempo de discussão, essa lei ela foi aprovada, né, apenas em 2006. Tá? Uma das principais conquistas foi a responsabilização do delegado de polícia, né, porque agora ele tinha autonomia para tomar medidas protetivas contra as mulheres violentadas. Tá? Então não era só o juiz. O delegado de polícia agora, a partir dessa lei, ele pode tomar imediatamente as medidas protetivas, que a gente vai ver mais adiante. Isso foi importante porque apressou a tomada de medidas protetivas, né, porque às vezes ficava aguardando a posição do juiz, a fim de salvaguardar a integridade da mulher. Antes, só um juiz de direito podia tomar esse tipo de medida, o que criava obstáculos burocráticos para a proteção de uma pessoa que corria risco de morte imediato. Então, às vezes, não dava tempo a medida protetiva se realizar. As mulheres eram mortas, assassinadas antes. A lei como ação afirmativa. Né? Se todos são iguais perante a lei, por que existe uma legislação para proteger a mulher, mas não existe uma para proteger os homens? Se nós estivéssemos em sala de aula, nós faríamos essa discussão. Né? Isso ocorre, gente, porque na realidade as pessoas não são iguais. Então a questão de gênero aí é importante. Vou já mostrar para vocês o porquê. Significa que tem uma que tem mais poder, mais dinheiro, mais status do que outras. Tá? Então, ainda o gênero masculino ainda possui, não é, uma certa relação de poder, né, de força, que impedia as mulheres de garantir os seus direitos. Certo? Como aconteceu com o esposo da Maria da Penha. Não é? Em 99% dos casos de violência doméstica, a mulher é a vítima. Então, aí você já mostra uma discrepância, uma diferença marcante. Né? Logo, aquela igualdade da lei é apenas formal, não sendo encontrada no dia a dia. Então, a lei ela tem que ser uma ação afirmativa nesse sentido. Né? Faz necessário que o Estado proteja as pessoas em situação vulnerável. Certo? Então, o Estado ele tem que ver essas diferenças e garantir essa proteção para as pessoas que estão vulneráveis. Tá? Isso que a gente está discutindo é o que chamamos de ação afirmativa. Tá? Uma lei é criada para beneficiar um grupo de pessoas já historicamente desfavorecidas. No caso, aqui que a gente está discutindo, as mulheres. Enquanto esse grupo, né, vivenciar relações negativas na realidade, é necessário que a lei sirva como afirmação de direitos. Então a lei ela tem que ser uma afirmação de direitos, é o caso da Lei Maria da Penha. A intenção é que essa relação de poder entre grupos se equilibre, né, que a gente consiga alcançar um equilíbrio nessa relação. Quando isso ocorrer, a lei já não será mais necessária. 10 de agosto de 2021, ontem, né? Subtenente da Polícia Militar mata mulher após discussão em Canidé, no Ceará. Olha aí, vemos aí uma quantidade significativa de matérias no espaço de 2 meses. Por que a lei é necessária? No Brasil, a violência de gênero é algo alarmante, é discrepante. Né, digamos assim, é um
horror. A cada 11 minutos ocorre um estupro no Brasil. Em 2020, no ano passado, foram 105 mil denúncias de violência contra mulheres no país, o que equivale a uma denúncia a cada 5 minutos. Esse número alto de ocorrências se deu com a Lei Maria da Penha em vigor, não é? O que indica que antes de sua aprovação a situação era mais dramática ainda, porque era invisível. As pessoas diziam que não deveríamos nos meter nas relações, não é, de casais. Então havia essa invisibilidade. Hoje a gente tenta fazer com que ela ganhe uma maior visibilidade, né, com que ela tenha. Então, como já foi destacado, a lei visa a proteção imediata da mulher agredida. Dessa forma, houve estabelecimento de medidas protetivas que podem ser praticadas até por um soldado de polícia, caso a cidade não conte com um delegado, delegado de plantão. Esse tipo de caso também vai a um juiz de forma urgente, requerendo que seja analisado em um prazo de até 48 horas. Então, um juiz ele tem que analisar esses casos de violência doméstica em até 48 horas, tomando a sua decisão. Quais são as medidas protetivas que podem ser aplicadas de forma urgente? Suspensão de posse e restrição de porte de arma. Então, essa arma ela é suspensa, ela é retirada do agressor. Afastamento do lar imediato. Proibição de se aproximar ou ter contato com a ofendida, com a mulher que sofreu violência. Restrição ou suspensão de visita aos dependentes menores, como os filhos. Prestação de alimentos provisionais, além de outras medidas que a lei trata. O resultado, gente, dessa lei é que só no primeiro semestre de 2021, desse ano agora, foram solicitadas mais de 193 mil medidas protetivas por meio da lei, o que equivale a quase um pedido por minuto. Contudo, apesar de importante, só a Lei Maria da Penha não é suficiente para conter esses casos de violência contra a mulher. Uma série de outras medidas elas têm que ser realizadas. Tá? É necessário que as mulheres consigam uma real igualdade com os homens no dia a dia, no trabalho, na política, na rua. Então, não é somente a Lei Maria da Penha que vai dar conta dessa discrepância entre os gêneros, mas uma série de outras medidas também. Tá? Como dica, para vocês, eu acho que é interessante vocês estarem fazendo isso. Temos aí um curso gratuito, da Fundação Demócrito Rocha, sobre o papel do homem no combate à violência contra a mulher. Tá? E aí é um curso de 140 horas, é importante vocês fazerem esses cursos para conter nos currículos de vocês. Então vou deixar o link lá no Google Sala de Aula. E também acessar o Instituto Maria da Penha, esse site que eu tirei muitas das informações que aqui estão, e tirar algumas dúvidas, se informar e poder se empoderar em relação a essas temáticas. Tá? Estamos vivendo em tempos onde a gente vem tentando superar essas adversidades, e a Lei Maria da Penha, há 15 anos, ela vem cumprindo o seu papel. Tá bom? Então, eu queria agradecer a disposição de vocês em estar participando desse encontro, estar discutindo essa temática tão importante, me colocar à disposição de vocês, que a gente continue com os cuidados sanitários, tá certo? E que em breve a gente possa se encontrar. Um abraço.